Jurisprudência TCU. Jurisprudência do TCU sobre o assunto. O artigo 62 da Lei nº 8.666/93 deve ser observado, em especial no que se refere ao instrumento de contrato em casos de inexigibilidade, quando os preços estiverem nos limites de concorrência e tomada de preços. Acórdão número 1, 653, 2007, segunda Câmara. É vedado adquirir produtos ou serviços sem cobertura contratual, em observância ao princípio da legalidade e ao artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, considerando, ressalvados os casos de pequenas compras de pronto pagamento, nulo de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Acórdão número 155/2006 TCU, segunda Câmara. Devem constar nas notas de empenho, quando estas substituírem o contrato, cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, conforme previsto nos artigos 55 e 62, inciso 2º, da Lei nº 8.666/93, Acórdão número 1, 162, 2005 TCU, primeira Câmara. Deve ser evitada a realização de contrato verbal, sob pena de nulidade do ato de contratação, salvo para as compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5%, do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, alínea A, da Lei nº 8.666/1993, feitas em regime de adiantamento. Acórdão número 1215/2008 TCU plenário, é vedado celebrar contratos para serviços que possam ser executados por servidor do próprio órgão, objetivando, assim, economicidade de gastos, destacando que os bens patrimoniais são de responsabilidades dos gestores e não de terceirizados. Acórdão número 1, 756, 2005 TCU, primeira Câmara. É vedada a contratação de articuladores e profissionais dos núcleos operacionais, por meio de empresa interposta, configurando burla a concurso público nos casos em que as atividades que se pretende desenvolver sejam relativas a cargos do quadro de servidores. Acórdão 170/2006 TCU, primeira Câmara. É obrigatório, quando da formalização dos processos licitatórios e dos contratos, efetuar pesquisas prévias no CADIM, quando da celebração dos contratos, conforme artigo 6º, inciso 3, da Lei nº 10.522/2002, devendo, ainda, anexar aos autos os comprovantes da pesquisa. Acórdão número 210/2006 TCU, primeira Câmara. Devem ser explicitados, nos editais e contratos administrativos, os critérios de reajustamento de preços, nos termos do artigo 40, inciso 11, da Lei 8.666/93, Acórdão número 648/2005 TCU plenário e Acórdão número 285/2007 TCU plenário. É vedado assinar contratos e aditivos com data retroativa, por caracterizar o ajuste verbal vedado pelo artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, Acórdão número 107/2006 TCU plenário. Os processos licitatórios devem ser autuados, protocolados e numerados, de acordo com o artigo 38 da Lei nº 8.666/93, apensando-lhes a documentação relativa ao desenvolvimento das respectivas contratações, bem como as comprovações de regularidade fiscal. Acórdão número 1, 108, 2005 TCU, primeira Câmara. É vedado estabelecer em contratos a figura do mediador para decidir conflitos entre a administração e o particular, uma vez que esse dispositivo contraria o princípio da supremacia na administração pública, o qual rege todos os contratos administrativos. Acórdão número 817/2005 TCU plenário. É proibida a inclusão, em contratos, de cláusulas que prevejam pagamento antecipado, admitindo-se tal procedimento somente quando houver a devida justificativa e visar exclusivamente a sensível economia de recursos.
com as indispensáveis e suficientes garantias de ressarcimento ao erário, em obediência ao disposto no artigo 62 da Lei nº 4.320, 1964 e artigo 38 do Decreto nº 93.872/86, bem como a orientação contida na Decisão nº 444.993 TCU Plenário, Acórdão nº 481/2005 TCU Plenário. No contrato administrativo típico, Lei nº 8.666/93, não pode ser prevista, em cláusula, a possibilidade de sanção contra a administração, por descumprimento de cláusula do instrumento, ou ainda rescisão unilateral por parte do contratado, Acórdão nº 483/2005 TCU Plenário. É vedado firmar contratos do tipo guarda-chuva, ou seja, com um objeto amplo e ou com vários objetos, devendo ser promovidos os devidos certames licitatórios enquanto os itens forem técnica e economicamente viáveis. Acórdão nº 1.663/2005 TCU Plenário. É vedada a assinatura de contrato com objeto amplo e indefinido, do tipo guarda-chuva, em observância aos termos do artigo 54, inciso 1º, da Lei nº 8.666/93, Acórdão nº 717/2005 TCU Plenário. Deve-se formalizar tempestivamente a contratação de serviços e ou aquisição de materiais de modo a não se utilizar de contrato verbal, vedado pelo parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8.666/93, Acórdão nº 1.486/2005 TCU Plenário. Quando se tratar de serviços com características e critérios de execução próprios, devem ser formalizados contratos distintos, mesmo com uma única empresa, TCU, Acórdão 2237/2006 Primeira Câmara.